tricolores. Estamos de volta para mais uma escola vivencial. Você já curtiu o nosso canal do Cursilhos de Ponta Porã no YouTube? Se ainda não, deixe seu like aqui embaixo. Quero lembrar que você pode comentar nossos vídeos para termos maior interação. E hoje a nossa escola vivencial é com nossos irmãos Fábio e Elisângela. Vamos rezar a oração do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza e nos ajude a ter discernimento todos os dias, a rezar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem palavras, mesmo que não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade.
Boa noite, irmãos cursilistas de colores. Boa noite, viva a vida. Sou Fábio de Ponta Porã, fiz o cursilho 115 em Dourados. Sou a Elisângela, fiz o cursilho 115 em Dourados. Vim aqui falar um pouquinho para vocês e para começar vamos invocar o Espírito Santo. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos com a sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos falar um pouquinho para vocês sobre a diferença de adorar e venerar. Adoração é o culto prestado a Deus e a Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O culto que prestamos a Deus é o culto de látria, que quer dizer adorar. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, nos diz: está escrito, adore somente ao Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. E também no Catecismo, número 20 a 96 a 2097, diz: a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador. O Senhor é o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, a qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem do fechamento em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria ao mundo. O ato de adorar consiste na contrição interna do coração, em declarar que Deus é o Salvador do mundo e assimilar que todas as coisas foram feitas por Ele, com Ele e para Ele, e tudo isso para a sua honra e a sua glória. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos que adorar sempre a Deus, adorar o nosso Deus. Portanto, devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus devemos entrar em adoração e nos colocarmos na frente dele como nosso Deus e Salvador. Muitas vezes a gente não sabe de que maneira adorá-lo. Como devemos adorá-lo? Devemos sim prestar o culto de látria a Deus, porque somente a Ele esse culto é permitido. Somente a Deus. Aos santos não é permitido o culto de látria. Às vezes estamos na Santa Missa também e comungamos. E muitas vezes nos deparamos indo até o Santíssimo para adorá-lo. Porém, esquecemos que Cristo está em nós. Por que Cristo está em nós? Porque nós somos o sacrário vivo naquele momento. Naquele momento, Cristo se une a nós, Ele está no nosso sangue, está dentro de nós. Então, não precisamos sair do banco e irmos até o Santíssimo para adorá-lo, pois Ele está dentro de nós. Então, devemos sim adorar a Deus em todos os momentos, na Santa Missa. Em primeiro lugar, quando entramos na igreja, devemos sim ir no Santíssimo, se colocarmos diante dele, pedirmos para ele, para que a gente viva a Santa Eucaristia como deve ser vivido naquele momento, no momento da comunhão, ficar em contrição de coração com Cristo.
E também muitas vezes nós não conseguimos adorar a Deus em coisas do nosso dia a dia. De que forma? Ver Deus em tudo. Na alegria, no sofrimento também. Na alegria de que forma? Quando você vê Deus nas coisas simples, numa flor, nos pássaros, no dia quando amanhece, que você vê que o sol nasce, Deus está te dando mais uma oportunidade de adorá-lo. E somente a Deus nós devemos olhar para aquele sol raiando e imaginar a grandeza do nosso Senhor. Como Ele é maravilhoso em nos permitir mais um dia. Qual homem poderia fazer isso? Somente o nosso Deus. Somente Ele, porque Ele é o Criador de tudo. Então devemos adorar a Ele sobre todas as coisas e nunca as pessoas, nunca os santos, somente a Deus, porque esse é o primeiro mandamento, adorar ao teu Deus de todo o teu coração. Então, às vezes, meus irmãos, nós falamos, eu adoro tal pessoa, eu adoro meu filho, eu adoro a minha filha. Não, nós não temos que adorar ninguém. Muitas pessoas também adoram o dinheiro. É uma forma de idolatria. Quando se coloca o trabalho acima de Deus, eu não vou na Santa Missa porque hoje eu tenho que trabalhar. Eu não vou ajudar um irmão carente, necessitado, porque eu tenho tal coisa para fazer, eu não posso fazer isso. Isso não é amar a Deus, não é adorar a Deus. Se adora a Deus também nesses momentos. No momento que você deixa o teu conforto, no momento que você deixa as tuas coisas mundanas e vai ao serviço do Senhor, você está adorando Ele. Você está fazendo com que Ele seja o teu Deus. Acima de tudo e acima de qualquer coisa. Você está renunciando os teus prazeres da carne, os teus prazeres do mundo, para se dedicar ao reino de Deus. Isso é uma forma de adorar a Deus também. Entrarmos em comunhão com Deus nos momentos de sofrimentos também. Quando a vida nos coloca dificuldades, por exemplo, essa pandemia que vivemos agora, a gente parar para pensar o porquê estamos vivendo tudo isso. E neste momento também adorar a Deus. Olharmos para frente e crermos que nós temos um Deus acima de tudo, acima dessa pandemia. Muitas vezes a gente se depara com medo, mas por que com medo? Se eu tenho um Deus vivo, se eu tenho o Criador do céu e da terra, se Ele me protege, então eu tenho que adorá-lo, eu tenho que confiar nele, na misericórdia dele e esperar que tudo vai passar, porque Ele me criou para ser feliz. Eu não posso ficar triste, sofrendo, isolada em casa, se a igreja está aberta e eu tenho que adorar o meu Deus. Então eu tenho que, nesse momento que vivemos, devemos sim mostrar que amamos a Deus e adorá-lo. Aonde? Na Santa Missa. Aonde você encontra Jesus Eucarístico. Aonde você vai lá e se entrega. Entrega todos os teus problemas, todas as suas dificuldades e sofrimentos. E nesse momento você está adorando o Senhor teu Deus. Está dizendo, eu venço os meus medos, eu venço as minhas dificuldades, as minhas tribulações para ir ao encontro do Senhor. Porque o que adianta nós termos a vida aqui na terra, mas não termos a vida no céu? Não estarmos ao lado do Senhor neste momento que vivemos em adoração. Então devemos sim agora, neste momento, as igrejas estão abertas, irmos ao encontro do Senhor e adorá-lo, amá-lo sobre todas as coisas. É isso aí, meu irmão, minha irmã. No Evangelho desse domingo, fala que nós não tenhamos medos. Não tenha medo, ele nos ensina a nós não ter medos. Vamos adorar a Deus sobre todas as coisas. E muitas vezes a gente quer fazer nossos trabalhos,
quer ficar dedicado em nossos trabalhos, não podemos sair, porque estamos ocupados, isso e isso, mas para Deus, meus irmãos, nós temos que dar o melhor de nós. Não é só se nós temos um tempinho, vamos, se sobrar um tempinho, nós vamos adorar a Deus. Se vir um tempinho, eu vou na igreja, eu vou adorar a Deus. Não é se sobrar um tempinho. Nós temos que tirar o tempo precioso para nosso Deus. Tá, meu irmão, minha irmã? Muitas vezes a gente convida um irmão ou outro, um amigo, e fala, se sobrar um tempinho, eu vou. Vamos na missa, vamos esse domingo, vai ter uma pregação, vai ter uma adoração. Aí fala, eu estou muito ocupado, se sobrar um tempinho eu vou. Meu irmão, minha irmã, o nosso tempo, quem faz é nós, né? Então nós temos que tirar o tempo mais precioso para nosso Deus, nosso Criador, nosso Salvador, que nos dá força em todos os momentos da nossa vida, nos momentos mais difíceis. Ele está sempre com nós, Ele que morreu por nós. Agora, meu irmão, minha irmã, a gente vai falar um pouquinho sobre venerar. Veneração é o culto de imagens, a imagens sagradas e ícones. O culto de dulia é o que chamamos de veneração. A palavra veneração é derivada do latim veneratio, ou culto de dulia, que significa honrar. A devoção de veneração ou dulia é o culto que prestamos aos santos e aos anjos, enquanto servos de Deus, na ordem sobrenatural. Entre os santos, o patriarca São José tem proeminência na Igreja Católica por ter sido o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus Cristo e guardião da Sagrada Família. Por isso, São José recebe o culto protodúlia ou summa dúlia, que significa a primásia e a superioridade do seu culto em relação aos outros santos. Quando adoramos os santos, prestamos o culto de dúlia, que é este culto que devemos ter aos santos e aos anjos. Nós veneramos os santos e os anjos, não adoramos. Adoração somente a Deus. A eles o nosso respeito e o nosso amor aos santos. Temos santos de devoção? Temos. Eu tenho Nossa Senhora de Fátima, eu tenho Nossa Senhora de Aparecida. Só que Nossa Senhora já é um culto diferente. O culto que nós devemos a Nossa Senhora é o culto da hiperdúlia, que é o culto que devemos à Mãe de Deus. E também nossa mãezinha, né? Nossa mãezinha é uma forma carinhosa que o Decolores chama Nossa Senhora. Os decoloridos chamam mãezinha. E eu acho tão bonito essa palavra, mãezinha, cria uma intimidade tão grande com Nossa Senhora, assim, é tão carinhoso. E esse culto que nós prestamos a Nossa Senhora não a coloca acima de Deus. Nem ela se colocou e nunca vai se colocar. No Magnífica ela fala sobre isso. Ela é a serva. Ela não é superior a Deus e nem a Jesus Cristo, seu Filho. Ela é mãe de Jesus, porém não é superior a Ele. Ela é a mãe do Salvador e ela sabe o lugar dela. Então, esse culto que prestamos aos santos, o culto de dúlia, é um culto de respeito, de amor, pois devemos, como as nossas famílias, pessoas queridas da nossa vida, nós olhamos para uma foto e sentimos saudades, temos carinho por aquela foto, assim é o nosso culto aos santos. Nós olhamos para eles e vemos a grandeza que eles tiveram no reino de Deus. Muitos foram martirizados, muitos sofreram por o reino de Deus, perseguições,
E este amor que eles tiveram por Deus, nós sentimos também essa gratidão a eles por terem se doados pelo reino de Deus. Mas não a colocamos acima de Deus. Eles são criatura como nós somos criatura. Só que hoje eles intercedem por nós. Pois nós, como a gente vive aqui na terra e precisamos muitas vezes diante dos tribunais terrenos, precisamos de advogados, nós também precisamos de advogados no céu. Os santos anjos e Nossa Senhora não são deuses para nós, mas são nossos advogados. Eles intercedem junto de Deus por nós. Eles pedem ao Senhor misericórdia por nós. Pede a Nossa Senhora que o seu pedido será atendido. Pede para ela interceder junto de Jesus por você, por a sua família, pelas dificuldades, que ela vai, assim como nas bodas de Canaã, ela vai interceder. Ela vai pedir com aquele jeitinho de mãe, todo carinhoso. Pede a mãe que o filho faz, né? Pede a mãe que o filho atende. Então, o filho atende, é muito importante. Às vezes alguns protestantes me perguntam, que eu tenho uma família que a maioria é protestante, né? Passou para a religião evangélica. E alguns me perguntam, né? Como que vocês adoram imagens, né? E eles muitas vezes não entendem, né? Então, foi muito importante esse tema para nós hoje. A gente está falando um pouquinho sobre adorar e venerar, né? A diferença de adorar e venerar. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite para falar sobre essa diferença. Porque a adoração é somente a Deus, como a gente tem falado, e venerar nossos santo, nossa mãezinha. Nossa mãezinha tem sempre assim, nós católicos tem uma veneração mais especial, né? Que é a mãe do nosso Senhor Jesus, nosso Criador, né? Do nosso Pai, né? Então, essa diferença de venerar e adorar, muitos não entendem. Acham que nós estamos adorando os santos. Não, meus irmãos. Aos santos nós devemos prestar culto só de venerar, né? Adoramos somente a Deus e veneramos aos santos. Muitas vezes veneramos alguma relíquia, alguma coisa assim, né? Que nem está no nosso evangelho. E a diferença de venerar e adorar está nos sentimentos do nosso coração, né? Quando nós estamos adorando a Deus, nós sentimos no nosso coração que nós estamos adorando o nosso Deus. Estamos falando direto com Deus. E quando nós estamos venerando, estamos pedindo a nossos santos que interceda por nós, para que chegue ao Pai, para que a gente possa conseguir alcançar os milagres que a gente está pedindo, as nossas intenções, e isso, meus irmãos. Então fica aqui a diferença, para que nós possamos entender a diferença da adoração e a veneração, tá? Adoramos somente a Deus e veneramos aos nossos santos para que interceda por nós. Muitos que se doaram totalmente sua vida pela igreja, né? Que nem nossos sacerdotes, que nem nossas irmãs, né? Que nem nossos diáconos, né? Então, pausa aí, né? Assim como nós veneramos os nossos santos e anjos, ou seja, eles são uma janela aberta para nós no céu. Por essa janela, por os nossos santos, por os nossos anjos, por Nossa Senhora, nós pedimos o milagre a Deus. Eles são o canal, eles são a corda, o fio que te leva até Deus, a janela, mas não são Deus. Então aqui fica a nossa mensagem da diferença entre adoração e veneração. Quando pedimos para Nossa Senhora uma graça e ela intercede junto a Jesus, seu Filho, por nós, leva o nosso pedido até o coração de Deus e o milagre acontece, devemos sempre nos lembrar
que o milagre não foi porque Nossa Senhora fez, mas foi porque ela intercedeu, ela pediu a Deus e Deus concedeu o milagre. Ou seja, Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre, Nossa Senhora somente leva o milagre até Ele, pede a Ele, intercede por nós. Aí está a diferença entre adoração e veneração. Adoramos somente a Deus e veneramos os santos. Pedimos a Ele a intercessão e as preces deles junto a Jesus por nós. Então aqui fica a nossa mensagem, espero que vocês tenham gostado, que Deus nos abençoe, nos proteja e que em breve possamos estar de volta nas nossas escolas presenciais, na escola vivencial. Sentimos muitas saudades de vocês, estamos sempre aqui em oração, estamos na nossa caminhada procurando ir sempre na igreja. Agora, hoje inicia a Semana da Família, hoje é domingo, estamos gravando esse vídeo no domingo e estamos aí, na batalha. Vamos voltar com consciência e manter a nossa fé forte, porque nós somos o povo de Israel hoje. Hoje nós somos o povo de Deus, então devemos sempre caminhar e junto do Senhor e ao encontro dele sempre. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe. Um abraço aí, estamos rezando por vocês, né? Deus conta contigo e eu com sua graça. De colores! Viva a vida! Viva a vida! Muito obrigada por você ter assistido à Escola do Setor de Ponta Porã. Sua participação é muito importante, principalmente se você pretende trabalhar nos próximos cursilhos. E lembrando que temos que continuar nos cuidando contra a pandemia do coronavírus. Vamos ficar agora com uma bênção. Não se esqueçam, a nossa missa do cursilho é no próximo dia 15/8, tá? Boa noite e dê colores. Bem, a diferença entre adorar e venerar. Adorar, nós adoramos única e exclusivamente a Deus.
Agora, nós veneramos as imagens dos santos e santas porque são modelo de vida de cristão e cristã. Então, nós veneramos. Agora, Deus, o Pai eterno, nós adoramos, porque Ele que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós adoramos a Deus, ok? Uma boa noite. Eu vou tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me